Muito bom dia para você que começa mais uma semana comigo aqui no canal do Alessio. Uma ótima segunda-feira para todo mundo, falando depois de mais uma vitória, 3 pontos garantidos, uma vitória que veio com uma boa dose de sofrimento, mas o que importa é que a gente se mantém ali a 3 pontos da liderança. Ontem o São Paulo acabou ganhando do Bragantino, eu já esperava esse resultado, confesso, mas não tenho pressa em chegar na liderança, nem um pouco. Temos uma boa sequência de jogos no Rio de Janeiro para tentar buscar esse primeiro lugar. Vamos com calma, um passo de cada vez. O importante é seguir pontuando, o importante é seguir ali entre os líderes. E como eu falei ontem, eu planejei fazer aqui neste vídeo um conteúdo não só para falar do Freitas, mas principalmente sobre isso. Porque eu acho que não dá para negar que chamou muito a atenção. As vaias que o Freitas sofreu ontem no Maracanã foi uma das maiores que eu já vi durante, 45 minutos para um jogador. De maneira insistente. E depois parou, o pessoal brincou, zoou e no segundo tempo elas voltaram depois que o Fluminense levou o empate. E por que eu quero falar especificamente sobre isso? Primeiro que eu não sou hater do Freitas. Quem me acompanha aqui sempre sabe que eu não fico aqui perseguindo o jogador. Eu não gosto disso. Não é meu objetivo, não tenho essa intenção. E muito pelo contrário, eu quero todos bem, porque se eles estiverem bem, o Fluminense também vai estar bem. Quem acha que é isso, que é perseguição, tá bom. Não tem problema, cada um tem direito a ter a sua opinião. Mas como sempre faço, elogio o jogador quando tem que elogiar, a gente critica o jogador quando tem que criticar. Só que em certos momentos, assim como foi com o Everaldo, que simplesmente não adianta nadar contra a maré. Até porque, no caso do Freitas, tem uma série de erros recorrentes que acabam implicando também numa dificuldade até para quem quer defendê-lo, né? E eu acho também que o treinador, o Zubeldia, ele não tem que escalar o time, ele não tem que tomar as suas decisões pensando só naquilo que o torcedor quer. Porque, você não imagina, se o cara não tem convicção no trabalho dele, o torcedor vai pedir uma coisa um dia, no outro dia está pedindo outra, aquilo que era bom ontem, amanhã já não é mais, aquilo que prestava ontem, hoje já não presta mais. Então é impossível trabalhar dessa forma, é impossível agradar todo mundo. O técnico tem que ter a sua, não só autoridade, mas a sua convicção nas escolhas que ele faz, sabendo que o responsável é ele e depois quem vai sofrer as consequências, as cobranças e a demissão no momento de crise é o treinador. Então, eu acho não só correto, como extremamente importante que ele tenha personalidade para bancar aquilo que ele acredita. Só que, às vezes, um excesso de convicção, a linha é muito tênue entre a convicção extrema e a teimosia. Todo técnico tem seu grau de teimosia, não tem jeito. Só que quando você passa do ponto e começa a bater de frente com uma situação da murro e ponto de faca, você pode, ali em algum momento, sabotar o próprio trabalho. E não é nem o caso dele agora, porque o trabalho do Zubeldia à frente do Fluminense é espetacular. Os números são espetaculares. Falhou em momentos decisivos? Sim. Mas não há como negar. O Fluminense do Zubeldia é um time que compete, é um time que joga, é um time que vence, é um time que tem números excelentes. E isso, obviamente, dá respaldo para que ele tome as decisões que acha que deve tomar. Mas eu estou falando tudo isso porque, como líder, eu acho que o Zubeldia tem que pensar naquilo que é melhor também pro... E ele pensa, eu sei que pensa, mas chega uma hora que é necessário ceder. Você não vai ganhar todas as brigas. Não é possível ganhar todas as brigas. E eu acho que é um momento que ele, como líder, é o momento de ele, inclusive, proteger um pouco o Freitas. Porque senão, se é que já não chegou, está muito perto de chegar a uma situação insustentável, como foi com o Everaldo. Eu acho que ainda dá para salvar. Se o Freitas for poupado um pouco agora, dá uma descansada, vai para o banco, daqui a pouco vai ter oportunidade de novo, vai jogar, mas já dá um respiro.
sabe? Já dá uma trégua. Eu acho que para ele seria importante ter uma trégua, para o torcedor seria importante ter uma trégua. Ontem, ele até teve alguns momentos bons no jogo, mas novamente ele sai numa bola, no primeiro gol, desvia, a bola vai no pé do jogador do Atlético e sai o gol. No segundo gol ele também sai para dar um bote, aí tem Samuel Xavier envolvido na falta que origina o gol ali do Atlético. Mas as digitais dele geralmente sempre estão ali, e isso prejudica demais toda e qualquer avaliação. E agora foi contratado um jogador de 4, 5 milhões de dólares que está no banco, e ontem, Zubeldia, quando o Freitas vai sair, ele chama o James, que já é titular do time, estava resfriado. Por que não estrear logo o jogador? Por que já não dá logo ali uns minutos para ele? O Zubeldia tem uma explicação. Ele falou sobre isso, eu vou trazer aqui, e aí cada um pode tirar também a sua própria conclusão. Con respecto a Milán, hablé con él ayer. El contexto podía pensar que Milán podía estar, pero jugar con dos zagueiros que no se conocen mucho no es lo mismo que poner un delantero o un extremo. Hablé con él y con Castillo. Una cosa es que por ahí Castillo entre, erre un gol o no controle bien una pelota. Otra cosa es que el zagueiro, que juega por lo general en dupla, no tenga mucho conocimiento con su compañero. Y que la realidad llegó hace una semana, 8 días. Entonces, en la posición del zagueiro, siempre me gusta que vaya adaptándose cada vez más, porque tenés que jugar en dupla. Y en dupla no solo con tu otro zagueiro, sino también en dupla con tu lateral. Entonces, todos lo que elegimos a Milán para venir aquí, los 6 refuerzos, pero puntualmente de Milán, porque me estás preguntando, están porque fueron aprobados por mí. Están porque al final yo dije, sí, tráiganlo que me gusta. Porque tiene condiciones, porque entra dentro de la filosofía de Fluminense, ¿no? De ganar duelos, de izquierdo, de penetración, bola longa. Entonces, en su debido tiempo él ingresará, pero tenemos que digamos, acertar el momento, ¿viste? Necesito que tengas más adaptación. Y te digo más, déjame que te la haga larga la respuesta. No es lo mismo enfrentar a delanteros, como hoy Viveros, el centroatacante, ¿no? Viveros, Mendoza, jugadores muy explosivos, muy rápidos. Y en Brasil eso ocurre mucho. Y quizás en Uruguay, en el fútbol uruguayo, no ocurre tanto eso, ¿no? Acá encontrás jugadores muy explosivos. Entonces, la adaptación para essa posição é clave. E eu de verdade entendo o Zubeldia, e é claro que ele está ali, ele sabe o que ele está fazendo. Mas se o jogador não joga, ele vai pegar entrosamento quando? Só no dia a dia de treino? Só que nos treinos, ele também não joga no time titular, né? Quando é coletivo, algo do tipo. É claro que ele vai conhecendo ali o grupo, vai conhecendo os jogadores. Evidentemente que com o tempo você vai evoluindo nos treinamentos também, mas o jogo é diferente, a dinâmica do jogo é diferente. E aí daqui a pouco vai ter uma situação que de repente um jogador vai lesionar, o outro vai estar suspenso, aí vai entrar o cara, sem ter nenhum minuto. E convenhamos, assim, a quantidade de erros que o Freitas também já cometeu recentemente, será que seria tão diferente assim para o Midjan, mesmo sem entrosamento? Mesmo que ele viesse a cometer esses erros? Então, sinceramente, é uma justificativa que eu entendo até certo ponto, mas ontem, por exemplo, quando você tem o seu zagueiro canhoto, ele pode sair, para mim tinha que entrar o Midjan. Esse assunto ele vai continuar sendo pauta central de debate enquanto o Zubeldia não ceder. O Freitas está pendurado já há 2 jogos, uma hora ele vai acabar levando o cartão, e aí vai sair, talvez saia em definitivo. Eu acredito que é um processo, como está acontecendo com o Castillo, que ontem entrou no segundo tempo, e o John Kennedy, mais uma vez, não acho que foi uma atuação desastrosa do John Kennedy, porque ele se movimentou pra caramba, ele criou espaço, ele deu opção, só que ele foi muito mal na finalização, e a gente está falando de camisa 9.
Ontem, muitos jogos, eu acho que ele foi vítima da ausência de criação do Fluminense. Ontem não. Ontem ele recebeu muitas bolas para finalizar e não finalizou. O Castilho entrou no segundo tempo, nas poucas vezes que tocou na bola, fez um bom pivô, participou, acertou passes. É muito pouco ainda para cravar qualquer coisa sobre ele. Mas é um jogador que está dentro do processo e quando tiver uma chance, ele vai brigar para ficar. Acho que é a mesma coisa com o Midjan, é a mesma coisa que eventualmente o Alisson, quando tiver a oportunidade dele, e assim vai ser. A questão com o Freitas, eu bato mais uma vez nessa tecla, e outra, acho um cara, ele saiu ontem, vou até colocar essa imagem para vocês, levou 8 pontos no vestiário, saiu ontem tirando foto com os torcedores. Teve uma vez que ele discutiu com um torcedor ali, às vezes o cara tá de cabeça quente, mas não mais, assim, é um cara, ele é meio maluco, né, meio doidão das ideias, mas é um cara, não tenho dúvida nenhuma, que é um cara trabalhador, que é um cara sério, que é um cara que tá ali brigando pelo espaço dele, um cara que não tá desrespeitando o clube, que não tá de sacanagem. Então, cara, pode fazer parte do grupo. Eu acho que dá para recuperar, seria importante para ele também, mas ter essa conversa aberta. Fala, cara, a pressão está muito grande agora, acho que vai ser melhor para você. Você vai continuar tendo minutagem, você vai continuar tendo oportunidade. É só um momento para a gente ver como vai funcionar. E aí eu acho que isso tem que ir além de uma gestão do grupo, até porque isso também é gerir o grupo. Essas vaias, uma hora, vão acabar atrapalhando o time, se é que já não estão atrapalhando. Os jogadores não gostam disso. Ontem o Arana falou sobre essa situação, que não vai ajudar, que isso não vai fazer o Freitas melhorar. Depois eu vou até colocar esse trechinho no Zona Mista dele aqui. Então os jogadores também se incomodam, porque a vaia é só pro Freitas. Mas, cara, fica um clima tenso. E aí ontem, quando sai o empate 2-2, começa de novo. Fica aquela, sabe, aquela instabilidade, aquele cenário ruim, meio estranho. E eu acho que não tem necessidade para isso. O Fluminense já começa o ano fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e creio que talvez essa queda de braço possa, eventualmente, em algum momento, prejudicar o time. Quarta-feira é um clássico. Aí você imagina, como eu falei na final do Campeonato Carioca, você imagina, você perde o jogo com uma falha do Freitas. Cara, fica insustentável. Se torna insustentável e ninguém vai querer mais ver ele em lugar nenhum, como muitas pessoas já querem. Respeito a opinião de cada um. Mas o que eu estou falando aqui é pensando mais também no próprio jogador. E num todo, no que é melhor para o time. Bom, como eu disse, o Zubeldia toma as próprias decisões e vai arcar com as consequências dela. O dele também está na reta. Ontem, se o Fluminense empata o jogo, o Freitas novamente estaria ali com a digital na cena do crime. É o único responsável? Claro que não. Só que já tem um desgaste muito grande, então não adianta. É irrelevante. Ele pode ser uma falha grotesca dele, ou pode estar participando da falha. O foco sempre vai voltar para ele, porque é um processo que agora não tem como reverter de imediato. Você pode trabalhar para melhorar um pouco essa situação. Enfim, é só uma carta aberta aqui, eu diria, a Zubeldia, imaginando que esse cenário não vai mudar de imediato, né? Ontem, como eu disse, o Castilho deu bons sinais também. Vamos ver. O John Kennedy jogou todos os jogos da temporada, mas parece que está bem fisicamente, está suportando, está levando bem. Então vai ser uma briga que vai durar mais alguns jogos aí. Mas creio que dentro desse processo, em algum momento, essas mudanças elas vão acontecer. Vou trazer aqui para vocês agora Lúcio Acosta, que falou ontem na Zona Mista, na saída dos jogadores do Maracanã. Que jogo do Lúcio. Já elogiei em outro vídeo, mas é um jogador espetacular. Quando será que ele vai ter o reconhecimento da mídia, né, tradicional como um todo, pelo campeonato que ele vem fazendo? Algum meia hoje no futebol brasileiro joga o futebol que o Lúcio Acosta joga? Fala um. Gostaria de saber. E também um pouquinho de Guilherme Arana. Ele falou até sobre essa situação aí do Freitas. Mas sim, a gente é obrigada sempre a ganhar. Mais aqui no Maracanã, quando a gente é comandante. E sim, estes tipos de jogos sempre se hacen difícil e a gente tem que sacar esses jogos adelante, porque depois, para frente, porque depois vai custar esses pontos se deixamos passar. Mas depois, muito feliz por haber conseguido os 3 pontos aqui em casa outra vez. Sua atuação. Em minha atuação, eu não gosto de falar sobre mim. Mas é um jogo de 11 jogadores. Creo que se o time está bem, eu me vou sentir bem. Se Martinelli e Hércules dão a bola para mim, vou jogar bem. Se Savarino também.
creo que a gente hizo un buen jogo en conjunto y estamos muy felices por eso. Entonces, no, acho que fue una jugada linda, bonita. Mas también tem adversario, o goleiro ahí que hizo una buena salvada. Y ahí, no sé si daba para hacer otro corte para el goleiro. Él salvó bien. Y ahí, Arana chuta no gol, faz gol. Yo tenté driblar a todo el mundo ahí y no conseguí. Ahí es locura, ¿no? Mas no, muy feliz porque a gente ganó y eso es importante. Sí, no, Savarino, como eu já falei outro dia, uma entrevista, que ele é um jogador muito importante para o equipo, combina muito bem comigo, joga de 10 também, outro 10. A gente pode fazer muitas tabelas, eu gosto de fazer tabelas, creo que já está visto isso, já todo mundo sabe que eu gosto de fazer tabelas, e Savarino é um jogador também importante. A gente tem uma muito boa conexão dentro do campo, fora também, e vai ajudar muito ao equipo dele. Bom, em questão da lei do ex, comentei com o Canóbio e o Otávio também, que já passou pelo Atlético Paranaense, que principalmente o Canóbio, que a gente ia iniciar o jogo, falei para ele que 2-0 talvez já estava garantido pela lei do ex, né? Tive uma passagem curta pelo Atlético Paranaense, onde muito jovem, aprendi bastante, né? Foi um clube muito importante, apesar do pouco tempo. Em questão do Freitas, né? Eu acredito que não ajuda, né? A gente sabe que ele está ali dentro de campo, acredito que o torcedor tem todo o seu direito, mas eu acho que por esse caminho não vai ajudar o Freitas a melhorar ou não. Eu acredito que acaba ainda mais tirando a confiança, né, de um jogador que, por mais que a torcida vem pegando um pouco no pé, é um cara que hoje tomou, se eu não me engano, quantos pontos? 8 pontos, é um cara, né, um guerreiro, né, e eu acredito que a gente passando essa confiança para ele, né, a gente do grupo e o nosso torcedor também, que é muito importante durante essa temporada, assim como foi hoje também, até o final, passando essa confiança para ele, não tenho dúvida nenhuma que ele vai nos ajudar ainda mais. Como eu falei, é um cara que é meio maluco, a gente chama ele de maluco, né? O cara tomou 8 pontos hoje e continua no jogo. E é isso, eu acredito que futebol, o principal é a sua confiança dentro de campo, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu acredito que nosso torcedor, claro que tem todo o direito, mas se eu aplaudir e dar mais confiança, acredito que será um reforço ainda maior dentro da nossa temporada, que é uma temporada muito longa. Acredito que é um passo de cada vez, né? Eu sou um cara que trabalho bastante, né? Tenho esse sonho sim, mas tenho que fazer um bom papel dentro do meu clube, tenho que, dentro dos treinamentos no Fluminense, dar o meu máximo para chegar o mais rápido possível na minha melhor forma, no ritmo de jogo. Acredito que é uma posição ainda que está em aberto, né? E jogando em alto nível, o Fluminense brigando no topo da tabela, uma visibilidade ainda maior. Tenho a chance, mas sou muito tranquilo quanto a isso, né? E procuro fazer bons jogos, e o principal que é ver o Fluminense brigando no topo da tabela e em todos os campeonatos, que é uma visibilidade muito grande. Muito bem, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se você puder, esquece não deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Seu comentário, como sempre, é muito bem-vindo. Conto muito com vocês e voltamos ao longo do dia, claro, com muitas notícias, muitas informações. Hoje, inclusive, serão apresentados no CT Calçachiri 2 reforços, Castillo e também Alisson. Os dois vão falar com a imprensa e depois vocês vão acompanhar tudo por aqui e também lá no Jornada, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu!